São José, protetor da Sagrada Família. É uma alegria imensa em ter você aqui no nosso canal. Seguimos unidos no refúgio de São José. Quando algo faz bem, vale deixá-lo ir mais longe. Se inscrever, curtir e partilhar ajudam esta obra simples a chegar a quem precisa. São José guarda a Sagrada Família e pode guardar a sua casa. Neste episódio, você aprende passos simples de proteção espiritual e uma prática devocional para viver em paz. Quando a casa silencia e a noite repousa sobre os móveis, quando a luz pequena da cozinha ainda brilha como um farol discreto, é possível sentir um pedido que não tem palavras. Quem nos guarda? Talvez você esteja ouvindo esse pedido agora, misturado ao cansaço dos seus ombros e ao peso das responsabilidades que não tiram férias. Então, antes de qualquer explicação, permita que a sua respiração se torne um abrigo, inspirando de forma lenta, contando até 4 e expirando de maneira ainda mais lenta até 6, como quem deixa ir a tensão acumulada do dia, e enquanto faz isso, imagine a mão de São José repousando sobre a sua casa, firme e suave, como quem conhece cada história, cada ferida, cada sonho guardado em silêncio, porque hoje não começamos com respostas prontas, começamos com presença. Você é visto, você é ouvido, você é guardado. É possível que a sua rotina tenha se tornado um campo de batalha invisível, onde você tenta proteger tudo e todos ao mesmo tempo, e o corpo, que é honesto consigo mesmo, responde endurecendo o pescoço, acelerando o coração, encurtando a respiração. Não é fraqueza, não é falta de fé, é o organismo tentando sobreviver quando a mente repete, não posso falhar. Então a irritação aparece quando a torneira pinga, a ansiedade do futuro atravessa o jantar, a culpa visita a noite como um visitante inconveniente. E no meio disso, a oração parece um luxo distante, um lugar bom que você já conheceu, mas do qual se afastou sem perceber. Se este é o seu retrato, acolha a verdade com gentileza. Ninguém carrega uma família nos próprios braços sem, em algum momento, sentir que os braços tremem. E é justamente aí que a fé deixa de ser conceito e se torna cuidado concreto, um caminho de retorno à paz. A neurociência emocional nos ajuda a nomear o que acontece por dentro quando a vida fica grande demais. A amígdala acende o alarme, o corpo libera hormônios do estresse para manter você em alerta, a mente passa a procurar perigos, mesmo quando o perigo já passou. No entanto, o mesmo corpo que dispara o alarme também possui trilhas de volta para a segurança, e uma delas é simples e sagrada ao mesmo tempo. A respiração consciente que sinaliza ao sistema nervoso que você não está sozinho, que existe um chão sob os pés, que o momento presente pode ser vivido sem pressa. Quando a fé encontra essas trilhas do corpo, a oração deixa de ser apenas ideia e se torna caminho, porque cada inspiração pode levar um Jesus, eu confio em vós, e cada expiração pode entregar aquilo que pesa, e nesse movimento repetido, o coração aprende outra vez a repousar. Não buscamos fórmulas mágicas, buscamos gestos que integram alma e corpo, razão e emoção, fé e cotidiano, porque proteger uma família começa muitas vezes com a coragem de desacelerar por alguns segundos. É nesse terreno tão humano e tão real que a figura de São José surge não como um herói ruidoso, mas como um guardião silencioso. Os evangelhos nos mostram um homem capaz de ouvir Deus no meio da noite e de se levantar para proteger, capaz de caminhar sem alarde para o Egito e de voltar no tempo certo, capaz de transformar cada martelada da oficina em oração e cada decisão em obediência confiante. Ele não disputou espaço com gritos, nem construiu sua autoridade com força bruta. Sua autoridade nasceu da pureza de um coração que serve e da coragem de dizer sim quando o céu falou em sussurros. E por isso, a Igreja o chama de protetor da Sagrada Família, porque guardou os mistérios mais altos, com gestos simples e constantes. Ao nos aproximarmos dele, não buscamos um mito distante, buscamos um pai espiritual que ensina com o próprio modo de viver e que hoje deseja ensinar a você a mesma arte, guardar o que é sagrado com uma obediência que pacifica. Antes de darmos os próximos passos, proponho um pequeno rito de silêncio, breve e profundo, que cabe na rotina mais apertada. Coloque uma mão no peito e a outra sobre o abdômen. Sinta o peso e o calor das próprias mãos, inspire pela barriga enquanto pensa São José e expire pelo peito enquanto diz interiormente, guarda a minha casa. Repita esse ciclo 5 vezes, sem pressa, percebendo como o ar encontra espaço dentro de você e como o corpo entende a mensagem de segurança
que sua atenção está oferecendo, e se vier um pensamento intruso, acolha-o sem lutar e devolva a mente ao movimento da respiração, porque é assim que a oração se torna concreta, uma fidelidade de segundos que vai educando os sentidos a reconhecer a paz. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, não com promessas vazias, mas com hábitos pequenos e consistentes que abrem a porta para a graça. Talvez você se pergunte se proteger a família não seria, afinal, manter todos em uma redoma de vidro. E a resposta, vista na vida de José, é outra. Proteger não é isolar, é discernir. Não é controlar cada detalhe, é escutar antes de agir. Não é vigiar com medo, é vigiar com esperança. E por isso, a obediência de José não foi passividade, foi prontidão amorosa. A prontidão de quem confia que Deus fala e que a resposta humana pode ser rápida e, ao mesmo tempo, delicada. A ansiedade costuma dizer, faça algo já, enquanto a fé aprende a perguntar, Senhor, o que queres que eu faça agora? E é nessa pequena diferença que moram a paz e a direção, porque um coração apressado erra por excesso, e um coração que escuta aprende a fazer o necessário, nada mais e nada menos, no tempo exato em que a graça convida. A partir deste ponto, nossa caminhada será clara e ao alcance de qualquer casa. Entraremos passo a passo na lógica da proteção josefina, unindo prática devocional e equilíbrio emocional, vida de oração e vida de trabalho, decisões concretas e afeto que cura, para que você experimente o que tantos já experimentaram quando se aproximam de José, a paz que não faz barulho, a ordem que não oprime, a esperança que se renova sem espetáculo. Com São José, cada trabalho se torna uma oração, e quando o trabalho se torna oração, a casa inteira respira alívio, porque a presença de Deus encontra espaço para se mover. Antes de avançar, consagre interiormente os próximos minutos. Ofereça as preocupações que o acompanham. Apresente os nomes das pessoas que você ama. Coloque sobre o coração aquele pedido que parece impossível e apenas diga, no lugar mais sincero de si mesmo, São José, guardião silencioso, interceda por nós. Permita que essa invocação seja como uma madeira bem escolhida na oficina, sólida e dócil, pronta para receber a forma que o divino escultor deseja dar. Se você acolher este início com simplicidade, já estará experimentando a essência do que veremos adiante. Deus age no silêncio, a graça se derrama na humildade e a proteção floresce quando a alma, enfim, aprende a confiar. Quando a casa silencia e a noite repousa sobre os móveis, quando a luz pequena da cozinha ainda brilha como um farol discreto, é possível sentir um pedido que não tem palavras. Quem nos guarda? Talvez você esteja ouvindo esse pedido agora, misturado ao cansaço dos seus ombros e ao peso das responsabilidades que não tiram férias. Então, antes de qualquer explicação, permita que a sua respiração se torne um abrigo, inspirando de forma lenta, contando até 4 e expirando de maneira ainda mais lenta, até 6, como quem deixa ir a tensão acumulada do dia. E enquanto faz isso, imagine a mão de São José repousando sobre a sua casa, firme e suave, como quem conhece cada história, cada ferida, cada sonho guardado em silêncio, porque hoje não começamos com respostas prontas, começamos com presença. Você é visto, você é ouvido, você é guardado. É possível que a sua rotina tenha se tornado um campo de batalha invisível, onde você tenta proteger tudo e todos ao mesmo tempo, e o corpo, que é honesto consigo mesmo, responde endurecendo o pescoço, acelerando o coração, encurtando a respiração. Não é fraqueza, não é falta de fé, é o organismo tentando sobreviver quando a mente repete, não posso falhar. Então, a irritação aparece quando a torneira pinga, a ansiedade do futuro atravessa o jantar, a culpa visita a noite como um visitante inconveniente. E no meio disso, a oração parece um luxo distante, um lugar bom que você já conheceu, mas do qual se afastou sem perceber. Se este é o seu retrato, acolha a verdade com gentileza. Ninguém carrega uma família nos próprios braços sem, em algum momento, sentir que os braços tremem. E é justamente aí que a fé deixa de ser conceito e se torna cuidado concreto, um caminho de retorno à paz. A neurociência emocional nos ajuda a nomear o que acontece por dentro quando a vida fica grande demais. A amígdala acende o alarme, o corpo libera hormônios do estresse para manter você em alerta, a mente passa a procurar perigos mesmo quando o perigo já passou. No entanto, o mesmo corpo que dispara o alarme também possui trilhas de volta para a segurança
e uma delas é simples e sagrada ao mesmo tempo. A respiração consciente que sinaliza ao sistema nervoso que você não está sozinho, que existe um chão sob os pés, que o momento presente pode ser vivido sem pressa. Quando a fé encontra essas trilhas do corpo, a oração deixa de ser apenas ideia e se torna caminho, porque cada inspiração pode levar um Jesus, eu confio em vós, e cada expiração pode entregar aquilo que pesa. E nesse movimento repetido, o coração aprende outra vez a repousar. Não buscamos fórmulas mágicas. Buscamos gestos que integram alma e corpo, razão e emoção, fé e cotidiano, porque proteger uma família começa muitas vezes com a coragem de desacelerar por alguns segundos. É nesse terreno tão humano e tão real que a figura de São José surge não como um herói ruidoso, mas como um guardião silencioso. Os evangelhos nos mostram um homem capaz de ouvir Deus no meio da noite e de se levantar para proteger, capaz de caminhar sem alarde para o Egito e de voltar no tempo certo, capaz de transformar cada martelada da oficina em oração e cada decisão em obediência confiante. Ele não disputou espaço com gritos, nem construiu sua autoridade com força bruta. Sua autoridade nasceu da pureza de um coração que serve e da coragem de dizer sim quando o céu falou em sussurros. E por isso, a Igreja o chama de protetor da Sagrada Família, porque guardou os mistérios mais altos com gestos simples e constantes. Ao nos aproximarmos antes de darmos os próximos passos, não buscamos um mito distante. Propõe um pequeno rito de silêncio, pai espiritual que ensina com o próprio modo de rotina mais apertada, e que hoje deseja ensinar a você a mesma arte e a outra sobre o abdômen. Guardar o que é sagrado, peso e uma obediência que pacifica. Inspire pela barriga enquanto pensa São José e expire pelo peito enquanto diz interiormente guarda a minha casa. Repita esse ciclo 5 vezes, sem pressa, percebendo como o ar encontra espaço dentro de você e como o corpo entende a mensagem de segurança que sua atenção está oferecendo. E se vier um pensamento intruso, acolha-o sem lutar e devolva a mente ao movimento da respiração, porque é assim que a oração se torna concreta, uma fidelidade de segundos que vai educando os sentidos a reconhecer a paz. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, não com promessas vazias, mas com hábitos pequenos e consistentes que abrem a porta para a graça. Talvez você se pergunte se proteger a família não seria, afinal, manter todos em uma redoma de vidro. E a resposta, vista na vida de José, é outra. Proteger não é isolar, é discernir. Não é controlar cada detalhe, é escutar antes de agir. Não é vigiar com medo, é vigiar com esperança. E por isso, a obediência de José não foi passividade, foi prontidão amorosa. A prontidão de quem confia que Deus fala e que a resposta humana pode ser rápida e, ao mesmo tempo, delicada. A ansiedade costuma dizer, faça algo já, enquanto a fé aprende a perguntar, Senhor, o que queres que eu faça agora? E é nessa pequena diferença que moram a paz e a direção, porque um coração apressado erra por excesso, e um coração que escuta aprende a fazer o necessário, nada mais e nada menos, no tempo exato em que a graça convida. A partir deste ponto, nossa caminhada será clara e ao alcance de qualquer casa. Entraremos passo a passo na lógica da proteção josefina, unindo prática devocional e equilíbrio emocional, vida de oração e vida de trabalho, decisões concretas e afeto que cura, para que você experimente o que tantos já experimentaram quando se aproximam de José, a paz que não faz barulho, a ordem que não oprime, a esperança que se renova sem espetáculo. Com São José, cada trabalho se torna uma oração, e quando o trabalho se torna oração, a casa inteira respira alívio, porque a presença de Deus encontra espaço para se mover. Antes de avançar, consagre interiormente os próximos minutos. Ofereça as preocupações que o acompanham. Apresente os nomes das pessoas que você ama. Coloque sobre o coração aquele pedido que parece impossível e apenas diga, no lugar mais sincero de si mesmo, São José, guardião silencioso, interceda por nós. Permita que essa invocação seja como uma madeira bem escolhida na oficina, sólida e dócil, pronta para receber a forma que o divino escultor deseja dar. Se você acolher este início com simplicidade, já estará experimentando a essência do que veremos adiante. Deus age no silêncio, a graça se derrama na humildade e a proteção floresce quando a alma, enfim, aprende a confiar. Há dias em que o lar parece uma estação depois da última partida do dia, vazia de respostas
cheia de ecos. Os pratos na pia soam mais altos que qualquer canção. A luz do corredor, que deveria consolar, apenas revela o cansaço nos olhos. Não é descuido, não é falta de amor. É só a vida pesando onde já pesava, somando contas, notícias, pequenas frustrações, a sensação de que tudo depende de você. O corpo percebe antes da mente, ombros enrijecidos, maxilar firme, respiração curta. E quando a casa finalmente se aquieta, a cabeça acelera. A pergunta volta com a força de quem nunca foi embora. Será que vou dar conta? O cotidiano tem maneiras discretas de ferir. Um comentário atravessado no café, a reunião que se estende, a mensagem sem resposta, a criança com febre, o dinheiro contado, o relógio insistindo. E a fé, que já foi brasa viva, por vezes parece carvão apagado, escondido sob cinzas. Mesmo a oração, que um dia foi terra firme, parece distante, como se estivesse do outro lado da rua num dia de chuva forte. A mente produz cenários de risco para a semana que ainda nem chegou. O corpo adere a esse roteiro com um coração mais acelerado e músculos alertas. Ninguém escolhe sentir assim. Acontece. Acontece com gente boa, com gente que ama, com gente que reza. A neurociência emocional ajuda a nomear o invisível. Quando o mundo pesa, o cérebro liga sistemas de alarme para proteger, a amígdala amplia sinais de perigo, hormônios do estresse circulam, a atenção cola no que pode dar errado. Não é defeito, é um mecanismo antigo de sobrevivência. Só que na vida moderna, às vezes o alerta não se desliga. Tudo vira agora, tudo parece urgente. A janela de tolerância se estreita e a pessoa que você é, sensível, justa, generosa, fica confinada num corredor apertado de reatividade. Dentro desse corredor, a fé pode soar como tarefa a mais. Fora dele, a fé volta a ser casa. Nomear isso já é alívio, porque tira o rótulo de falta de fé e devolve dignidade à experiência humana. Há também feridas sem data, memórias que visitam de surpresa. Um luto antigo que ainda pulsa, uma promessa não cumprida, a sensação de não ter sido visto quando mais precisava. Essas marcas não desaparecem com frases prontas. Pedem algo mais humilde e profundo. Acolhimento. Acolhimento não desculpa o mal, mas devolve ao coração o direito de existir sem se explicar o tempo inteiro. E quando o coração se sente legitimado, a culpa perde o trono, a vergonha perde a voz, a ansiedade perde os argumentos. A alma volta a ter um canto silencioso onde pode encostar. É nesse canto que a presença de São José se revela. Não como um fiscal de erros, não como um juiz de rotina, mas como o pai espiritual que carrega nos braços o que você não consegue carregar sozinho. José conhece o caminho entre o medo e a confiança porque caminhou no escuro com Deus. Conheceu deslocamentos, mudanças bruscas, noites em que a decisão certa parecia invisível. O que o sustentou não foi barulho, foi escuta, não foi controle, foi obediência confiante. Ao olhar para ele, algo dentro reconhece. Existe uma forma de proteger sem endurecer. Existe uma forma de conduzir sem esmagar. Existe uma autoridade que nasce do serviço e da pureza. A alma cansada encontra nessa memória viva um exemplo que não acusa, mas inspira. Talvez o que mais doa não seja a dificuldade em si, mas a solidão que ela produz. A impressão de que ninguém percebe o esforço silencioso, de que ninguém sabe o preço pago para manter tudo de pé. São José vê o que não foi dito, vê o que foi engolido, vê a coragem repetida em pequenos gestos que não rendem aplausos. E quando alguém nos vê sem exigir performance, o corpo relaxa um pouco, a mente cede um pouco, a alma respira um pouco. A proteção, antes uma muralha cansativa, começa a se tornar espaço de cuidado. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. Essa frase, repetida no íntimo, funciona como uma toalha morna colocada sobre um músculo tenso. Não resolve tudo de uma vez, mas ajuda o coração a lembrar que pode desacelerar. No fundo, o que precisa de validação não é o problema, é a pessoa que o carrega. Você não é a soma das urgências. Não é a projeção dos piores cenários, não é a falha que teme repetir. Você é alguém que ama e que quer proteger, e essa vontade já conta muito. Quando essa verdade encontra o testemunho silencioso de José, a esperança deixa de ser teoria e volta a ser experiência. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. E quando o trabalho se torna oração, até o que é pesado muda de temperatura. Continua real, mas menos áspero. Continua exigente,
mas mais habitável. Nesse terreno honesto, a proteção deixa de ser fardo e começa a se tornar promessa. Uma promessa mansa, mas firme, como a mão de um carpinteiro sobre a madeira que ele conhece bem. Há um silêncio particular em Nazaré, um silêncio que não é vazio, mas matéria-prima de revelação. Ali, na casa simples, as tábuas guardam histórias. O cheiro de madeira recém-cortada mistura passado e promessa. E no centro desse cotidiano está José, escutando mais do que falando, sustentando mais do que exibindo, aprendendo a linguagem de Deus que chega em sussurros. Os evangelhos o apresentam sem discursos, quase sem palavras, e justamente por isso, cada gesto sobressai como uma janela aberta para a vontade divina, um sonho que acende a decisão, um caminho que muda de direção, um retorno esperado no tempo certo. Não há espetáculo, há fidelidade. Não há barulho, há presença, e é nesse clima que se compreende por que a Igreja o chama de protetor da Sagrada Família. A narrativa começa quando tudo parece fora de lugar, quando a lógica humana não alcança o acontecimento extraordinário no ventre de Maria. José sente o impacto, contempla o que não entende e, em vez de ferir, escolhe proteger. A justiça dele tem o rosto da misericórdia, uma justiça que não expõe, não humilha, não transforma em caso público o que pertence ao mistério. Então vem o primeiro sonho, e com ele a certeza mansa: não temas. Não é a abolição do risco, é a reorganização do coração na presença de Deus. A partir daí, a história se move em passos precisos, quase coreografados, como se a providência tomasse a mão de José e dissesse sem imposição: é por aqui. Na escola de São José aprendemos a confiar na providência divina. A fuga para o Egito, por sua vez, ilumina um tipo de proteção que não se confunde com imobilidade. Proteger ali significa partir, aceitar a travessia, viver um exílio que não rouba a identidade. À noite, a pressa, há estradas desconhecidas, mas há também o menino nos braços e Maria ao lado. E esse trio silencioso, guiado por um pai que escuta, atravessa a incerteza sem perder o centro. O retorno acontece quando a voz de Deus novamente assinala o momento, e a família volta, não como quem foge do passado, mas como quem obedece ao tempo da graça. Cada deslocamento reforça a mesma verdade. A proteção que nasce da escuta preserva a vida, a dignidade, a missão. Não se trata de congelar a realidade, e sim de transitar por ela com um coração afinado ao céu. Em Nazaré, o trabalho de José revela uma espiritualidade do cotidiano que não separa o sagrado do simples. A oficina se torna templo, as ferramentas viram intercessoras mudas, o suor participa da redenção como oferta discreta. A paternidade dele é casta e robusta, firme e terna, feita de gestos que não pedem testemunhas. Ali, o menino cresce em sabedoria, estatura e graça, e é impossível não imaginar a pedagogia dos mínimos detalhes, a paciência diante de um corte torto, o cuidado com a medida exata, o respeito pelo tempo de cada madeira. Essa pedagogia também toca o coração moderno, porque ensina que a maturidade espiritual não nasce de impulsos grandiosos, mas de constância, delicadeza e verdade. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. O olhar bíblico sobre José dialoga, de modo surpreendente, com aquilo que a neurociência emocional tem revelado. Rotinas estáveis e significativas constroem segurança interna. Histórias repetidas e carregadas de sentido moldam circuitos de calma. Símbolos encarnados, como um lar, uma mesa, uma oficina, favorecem estados de presença que reduzem a hiperexcitação do sistema de alerta. Quando a mente contempla uma figura de referência estável, como a de José, o corpo lê esse sinal e desliga gradualmente a sirene que insiste em tocar, mesmo quando não há incêndio. A oração, assim, deixa de ser apenas fala e se torna escuta que reorganiza, presença que repara, memória boa que reescreve memórias doloridas. Nesse encontro entre escritura e vida, entre tradição e ciência, sobressai uma convicção simples e luminosa. A proteção que José oferece não é a de uma muralha que separa, mas a de um coração que sustenta. Não é a de uma regra que pesa, mas a de uma obediência que liberta. Não é a de um improviso, mas a de uma fidelidade que, por ser contínua, se torna invisível aos olhos apressados. E quando a alma se detém nessa visão, algo por dentro se alinha como uma madeira que encontra o prumo. O medo perde o protagonismo, a esperança volta a falar, e a família, mesmo atravessando estradas difíceis, se percebe guardada por um amor que sabe o caminho. Há momentos em que a vontade de preservar o lar
cresce como um escudo no peito e, sem perceber, transforma-se em armadura pesada. O senso de responsabilidade é nobre, mas quando o coração se convence de que tudo depende unicamente do próprio esforço, a alma entra num ciclo silencioso de tensão. Pensamentos aceleram, o corpo endurece, a vigília nunca descansa. A autossuficiência parece força, mas desgasta por dentro porque isola. E quanto mais se tenta controlar, mais os detalhes escapam, mais sutis ficam as falhas, mais ruidoso o silêncio da noite. A pergunta, e se eu falhar, vai ocupando espaço até parecer a única voz na sala. A vida familiar amplifica esse mecanismo. Uma preocupação legítima com os filhos, com a saúde de quem se ama, com as contas do mês, pode virar um radar que nunca desliga. O sistema nervoso, fiel ao que entende, mantém o corpo em prontidão, respiração curta, músculos tensos, olhos sempre à procura de sinais. É a fisiologia do cuidado no limite, quando o zelo vira alerta e o alerta, exaustão. E nesse estado, os relacionamentos começam a sentir rachaduras finas, respostas secas, impaciência que não condiz com o amor, distâncias que não têm origem no afeto, mas no cansaço de quem tenta abraçar o universo com as próprias mãos. O coração, porém, foi feito para vínculos e para uma confiança maior do que as próprias forças. A tradição cristã não romantiza o peso da responsabilidade, mas revela um caminho onde a maturidade não se confunde com onipotência. Em São José, esse caminho aparece com extrema delicadeza, a capacidade de sustentar sem sufocar, de zelar sem invadir, de tomar decisões sem transformar a proteção em prisão. A autossuficiência promete segurança, mas cobra caro, cobra a paz. Já a confiança que se abre a um amor maior devolve o ritmo às coisas e permite reconhecer limites sem vergonha, limites que, longe de diminuir, humanizam. Do ponto de vista da neurociência emocional, esse deslocamento tem efeitos concretos. Quando a mente deixa o modo controle total e admite a presença de um amparo que ultrapassa o próprio braço, um amparo nomeado, lembrado, representado, o corpo recebe novas pistas de segurança. A hipervigilância cede alguns passos. A atenção, antes grudada em riscos, volta-se ao que nutre. A memória recomeça a organizar histórias sem torná-las ameaças. Pequenos sinais de cuidado compartilhado, um olhar que acolhe, uma palavra que legitima, um símbolo de esperança no ambiente, modulam o circuito do estresse e ampliam a janela de tolerância. Nesse terreno, a fé deixa de ser tarefa e retoma o seu lugar de vínculo, o seu lugar de casa. A autossuficiência costuma nascer de feridas antigas, momentos em que não houve quem sustentasse, horas em que a ajuda não chegou, promessas quebradas. O coração aprendeu a sobreviver sozinho, e por isso a ideia de confiar parece risco. A beleza da figura de José está em oferecer um rosto seguro para essa confiança ferida. Alguém que conhece o peso do inesperado, que enfrentou deslocamentos e perigos e que, ainda assim, escolheu a via do serviço silencioso. Ele não compete com as responsabilidades legítimas, não apaga a necessidade de escolhas concretas, apenas as assenta em um chão mais largo. Onde a autossuficiência endurece, José ensina mansidão. Onde o medo dita prazos, ele lembra o tempo de Deus. Onde a culpa acusa, ele aponta para a misericórdia que recomeça. Vale notar como as relações se transformam quando o zelo deixa de ser controle. As conversas ficam mais honestas, os pedidos de ajuda menos raros, os conflitos menos definitivos. A casa não perde vigilância, ganha presença. A autoridade não perde firmeza, ganha serviço. A alma não perde prudência, ganha esperança. Esse movimento não apaga as dificuldades, mas muda a forma de habitá-las. Uma postura que acolhe e ilumina, em vez de comprimir, que observa e discerne, em vez de sufocar, que sustenta o necessário, em vez de carregar o impossível. O testemunho de José traduz essa sabedoria em imagens simples. O carpinteiro que mede 2 vezes antes de ajustar a madeira não o faz por obsessão, mas por amor ao encaixe. A proteção verdadeira se parece com esse cuidado. Não é força bruta, é precisão amorosa. A autossuficiência mede o mundo com régua de ferro. A confiança mede com a régua da verdade unida à caridade. Por isso, quando o coração se aproxima de José, a alma encontra um ritmo mais justo, um compasso que acolhe limites sem lhes dar a última palavra,
que reconhece o esforço sem transformá-lo em tirano, que devolve à família o direito de respirar junto. Nesse horizonte, a frase "guarda-se a família pela fé, não pelo medo", deixa de ser slogan e vira caminho. Medo vigia sem dormir, fé sustenta sem adoecer. Medo enxerga perigo em tudo, fé reconhece o real, mas recusa a lente distorcida. Medo aprisiona, fé educa. E a confiança que floresce da presença de José não é passiva, é esse estado firme e manso no qual a pessoa inteira, corpo, emoção e razão, se alinha em torno de um bem maior. Quando isso acontece, o lar, ainda que imperfeito, torna-se espaço de cura. O cotidiano volta a ser lugar de encontro. A proteção deixa de ser peso e se torna promessa vivida, discreta, profunda, como a sombra benfazeja que José oferece à Sagrada Família e continua oferecendo a quem se aproxima com verdade. Há palavras que chegam pesadas ao ouvido moderno e autoridade costuma ser uma delas. Soa como dureza, como imposição, como medo da palavra final de alguém que não escuta. No entanto, a autoridade de José nasce de outra fonte e tem outra textura. É feita de silêncio que escuta, de presença que sustenta, de discernimento que preserva. Guardar os mistérios não é trancar segredos, é proteger aquilo que ainda está em gestação, é acolher o sagrado enquanto se organiza o mundo ao redor para que o sagrado floresça. Nessa chave, a palavra custódio ganha calor humano. José não vigia com olhos frios, envolve com um olhar que abençoa, com mãos que confirmam o bem, com decisões que poupam feridas desnecessárias. A paternidade casta e obediente de José não diminui o vigor, amplia o alcance. Castidade aqui não é negação do afeto, é pureza do amor que não busca se servir. Obediência não é submissão cega, é liberdade interior para responder a Deus sem atrasos. Esse modo de amar cria um microclima espiritual. A casa respira confiança, a culpa perde seu eco, a vergonha não encontra palco. Onde a autoridade é serviço e pureza, o inimigo perde espaço. É como se a própria ambiência do lar, vozes mais suaves, gestos mais inteiros, escolhas mais verdadeiras, desativasse aos poucos as tramas de confusão que tantas vezes se instalam quando o poder vira disputa. No cotidiano, isso aparece em detalhes quase invisíveis. Uma decisão tomada sem humilhar, uma opinião firme dita sem ferir, um limite colocado sem ameaçar o vínculo. A madeira conhece a intenção do artesão. Uma mão que pesa demais racha o que deveria sustentar. Uma mão que hesita não dá forma ao que precisa nascer. A autoridade de José encontra o ponto exato, o ponto do encaixe, mortiza e espiga, duas peças diversas, um único movimento harmonioso. Assim também a família, diferenças que não se anulam, responsabilidades que se tocam, centralidades que não competem. A casa cresce quando cada parte encontra seu lugar sem precisar esmagar as outras. A neurociência emocional ilumina esse mistério com vocabulário contemporâneo, figuras de apego estáveis, pessoas previsíveis em sua presença, coerentes em sua postura, ajudam a regular os sistemas de alarme do corpo. Crianças e adultos, diante de uma referência firme e serena, ajustam a própria respiração, reduzem a hipervigilância, organizam o pensamento. A simples consciência de uma presença confiável já modula a tempestade interna. Quando o coração encontra um custódio verdadeiro, não precisa gastar tanta energia com defesa. Sobra energia para aprender, brincar, dialogar, reconciliar. Em linguagem espiritual, dir-se-ia que um ambiente de pureza e serviço abre espaço para a graça trabalhar mais livremente. O título de custódio também fala de discrição. Guardar os mistérios implica reconhecer que nem tudo deve ser exposto, que o tempo da verdade inclui maturação, que algumas palavras precisam de silêncio ao redor para não se perderem. José aparece nos evangelhos quase como o guardião das entrelinhas. O que ele faz permite que a vida divina se manifeste sem ruído, sem distrações. Há nisso uma sabedoria rara para os dias apressados: sustentar o bem sem transformá-lo em palco, proteger o vulnerável sem transformá-lo em pauta, permanecer presente sem sequestrar os holofotes. O amor que serve não compete, apenas sustenta. Essa autoridade que protege pela pureza tem um efeito imediato sobre os conflitos. Onde a disputa por controle costuma inflamar, a lógica do serviço reduz a temperatura. Onde a duplicidade cria brechas, a transparência fecha portas a insinuações. Onde a agressividade marca territórios, a delicadeza estabelece fronteiras que convidam ao encontro. Não se trata de ingenuidade,
Trata-se de força mansa. Há uma firmeza que nasce do coração pacificado e que, por isso, não precisa gritar. Em José, a firmeza tem rosto de paz e a paz tem coluna vertebral. Quando a família contempla esse retrato, um tipo de memória boa começa a reescrever memórias difíceis. Lembranças de autoritarismo vão perdendo poder diante de imagens novas. Um homem que escuta, um protetor que não toma para si o que pertence a Deus, um líder que carrega o que pode e confia o que não pode. Aos poucos, o próprio corpo aprende esse compasso. O olhar muda, a voz muda, a maneira de circular pela casa muda. E sem alarde, aquilo que parecia apenas ideal se torna prática possível, repetida, verdadeira. Onde a autoridade é serviço e pureza, o inimigo perde espaço. E quando o inimigo perde espaço, a esperança ganha casa. Há uma tentação recorrente quando o amor é grande e o medo maior. Erguer muralhas cada vez mais altas, multiplicar controles, apertar o passo como quem tenta vencer um incêndio soprando mais forte. A intenção é nobre, a exaustão é inevitável. Nesse esforço sem respiro, o coração troca a vigilância amorosa por uma vigília ansiosa e a casa começa a se organizar em torno do perigo, não da promessa. O corpo denuncia primeiro, olhar em constante varredura, mandíbula tensa, sono leve que não restaura. Quando a proteção vira performance, a família sente o peso de uma segurança que exige pagamento diário em desgaste emocional. E mesmo com tanto esforço, algo continua escorrendo pelas frestas, porque só o controle não sabe acolher mistérios. A história de José abre um caminho diferente. Diante de riscos reais, ele não empunha a espada, não convoca alarde. Sua força é a obediência pronta às inspirações divinas. Essa prontidão tem uma textura espiritual e humana ao mesmo tempo. Um coração treinado para escutar o que não grita, um corpo disponível para levantar-se quando a luz interior acende, um passo que se move na direção necessária sem transformar a decisão em espetáculo. Há casas que se salvam do excesso de ruído justamente por causa desse modo de responder. A obediência, longe de ser passividade, aparece como a arte de alinhar movimento e sentido, emoção e verdade, urgência e direção. A fuga para o Egito ilumina a diferença entre o tempo do medo e o tempo de Deus. O medo corre sem norte e arrasta consigo quem ama. O tempo de Deus indica uma saída, um roteiro possível, uma travessia com começo e retorno. Não há garantia de conforto, há garantia de presença. O caminho se faz com pressa suficiente para preservar a vida e com paz suficiente para não se perder de si. Nesse compasso, a proteção não congela a realidade, antes a decifra, não paralisa, antes guia, não enrijece, antes adapta. E a família que viaja nesse ritmo percebe que a fidelidade não é um gesto isolado, é uma sequência de passos coerentes em noites e dias alternados. A docilidade, frequentemente confundida com fraqueza, surge como vértebra da verdadeira fortaleza. Docilidade, aqui, é capacidade de afinar o coração à frequência do bem e mover-se com firmeza mansa. Em linguagem da neurociência emocional, trata-se de um estado em que o sistema de alerta não sequestra todas as funções. A mente conserva espaço para avaliar nuances. O corpo encontra micro-intervalos de segurança. A respiração volta a marcar presença. Quando uma referência familiar encarna essa docilidade, a corregulação acontece. A calma de um regula a turbulência do outro e o ambiente perde o cheiro de urgência crônica. A fortaleza, então, não precisa se impor. Ela se torna clima, contágio de serenidade ativa. Em contraste, o mero esforço humano operando em modo blindagem costuma criar rachaduras. A palavra bem-intencionada sai áspera. O gesto protetor vira sombra, a correção perde ternura e ganha volume. Relacionamentos se encolhem para caber na armadura, e quando a armadura domina a sala, ninguém respira por inteiro. O testemunho de José aponta outro acabamento, mais artesanal, menos pressão, mais precisão, menos barulho, mais aliança, menos ansiedade de resultado, mais fidelidade à próxima medida justa. Assim como na carpintaria, onde a madeira responde melhor ao toque que respeita suas fibras, a alma responde melhor à autoridade que considera seus contornos. Há também o elemento do sagrado que pede resguardo. Mistérios se ferem em ambientes ruidosos, decisões se perdem quando disputadas por muitas vozes, afetos se esgarçam sob tensão prolongada. José guarda os mistérios
não por medo do mundo, mas por amor ao tempo certo das coisas. Esse cuidado ordena a casa por dentro. Assuntos que cabem no interior do lar não se tornam palco. Escolhas amadurecem antes de aparecer. Fragilidades ganham abrigo sem virarem pauta. A proteção, assim, deixa de ser guerra declarada e torna-se curadoria do que merece florescer. No fundo, a pergunta não é se a família será protegida por esforço ou por confiança, como se fossem polos excludentes. A pergunta é de onde nasce o movimento que sustenta o cuidado. Quando nasce do medo, o zelo adoece. Quando nasce da obediência confiante, o zelo cura. José ensina o caminho onde o passo se torna resposta, a pressa se torna prontidão, a força se torna mansidão eficaz. E nesse caminho, o lar aprende um novo idioma, o som de portas que se abrem sem estrondo, o peso das decisões tomadas sem ferir, a beleza de uma segurança que não se explica o tempo todo, mas se deixa sentir. É assim que casas atravessam desertos e chegam íntegras ao retorno, não pela dureza que quebra, mas pela docilidade que sustenta. O plano se apresenta como quem acende uma luz pequena na madrugada. Não pretende resolver tudo de uma vez, mas mudar a atmosfera do ambiente por dentro, instaurando um clima de presença que sustenta, de sentido que orienta, de ternura que regula o que anda descompassado. E quando o lar é envolvido por esse clima, o coração aprende a existir sem defesa permanente. A palavra reencontra suavidade e as decisões, antes tomadas com urgência, passam a nascer de um lugar mais inteiro, mais arejado, mais verdadeiro. Quando 3 a 5 minutos de silêncio antecedem decisões que mexem com a casa, algo acontece no nível mais íntimo e também no nível mais corporal. O ruído mental desacelera, o sistema nervoso lê sinais de segurança, a amígdala reduz o volume do alarme e o discernimento, que costuma desaparecer sob pressão, volta a mostrar caminhos por onde a paz consegue andar. Nesse intervalo breve, a invocação, José, ensina-me a ouvir, funciona como uma nota musical que afina o conjunto, e o silêncio, longe de ser ausência, torna-se espaço fértil, onde a resposta amadurece antes de nascer como palavra, gesto ou escolha. Na rotina de trabalho, quando o dia é oferecido e a justiça orienta cada passo, até o que cansa passa a ter outra densidade, porque a tarefa, atravessada por sentido, deixa de exigir uma identidade baseada em desempenho e passa a expressar uma fidelidade que não precisa de plateia. E quando um erro acontece e encontra reparação honesta, o vínculo sai mais fortalecido do que estava, já que a transparência cura o que a perfeição imaginária apenas mascara. Assim, o labor de cada um, com suas medidas e limites, torna-se um modo de comunhão, e a oficina de Nazaré reaparece dentro de casa, como memória viva de um amor que santifica o simples. A devoção semanal às 7 dores e alegrias de São José oferece um fio narrativo que atravessa o cotidiano e reeduca o olhar, porque a dor contemplada ao lado de uma alegria correlata ensina o coração a perceber que os movimentos da providência quase nunca são lineares, e ao partilhar essa oração em família, sentimentos ganham nome, experiências encontram significado, e mesmo as feridas antigas passam a respirar num ambiente que legitima o choro sem perder a esperança. Uma dezena dedicada, repetida com ternura, opera como trilha sonora discreta que lembra aos poucos que o tempo de Deus não atropela, mas conduz. Os sinais da casa, uma Bíblia aberta, a imagem de São José, gestos pequenos de perdão imediato, compõem uma iconografia afetiva que conversa com a mente e com o corpo, pois símbolos estáveis comunicam ao sistema de alerta que existe solo firme, que há uma história comum capaz de amparar os dias difíceis, e quando o perdão ocorre sem espetáculo, como o reparo delicado que acontece no exato ponto em que a relação se feriu, a trama invisível dos vínculos vai se tornando mais resistente que os atritos e o ambiente devagar troca o cheiro de conflito pelo perfume de reconciliação. A intercessão constante, repetida como quem respira, cria uma trilha de volta quando a ansiedade ameaça tomar conta, porque a frase São José, guardião silencioso, interceda por nós, atua como endereço espiritual que o coração memoriza e reencontra, mesmo quando os pensamentos se dispersam. E quanto mais essa invocação se integra ao compasso da vida, mais o corpo aprende a associar essas palavras a estados internos de calma e confiança, transformando-as em ponte entre a fé que se professa e a paz que se experimenta no meio da semana, no meio da sala, no meio de tudo. Desse modo,
O plano não se apresenta como lista a cumprir, mas como artesanato amoroso que vai sendo feito ao ritmo da casa. E quanto mais esse artesanato avança, mais nítido fica o traço de São José conduzindo o conjunto. Uma sobriedade que aquece, uma firmeza que acolhe, uma vigilância que não pressiona. E então, a proteção deixa de ser ideia e se torna clima, uma presença discreta, porém inconfundível, na qual cada pessoa encontra lugar e o lar inteiro reencontra o próprio nome. Na oficina de Nazaré, o ar tem o peso doce da serragem em suspensão e a claridade atravessa a janela como um fio de ouro sobre a bancada. O tempo ali não corre com pressa, amadurece. As ferramentas repousam como se guardassem em silêncio o segredo de um coração treinado a ser guia sem alarde. Nesse cenário de madeira, ferro e luz, José se move com um ritmo que não pertence à ansiedade. Cada gesto possui começo, meio e fim. Cada objeto retorna ao lugar de origem. Cada som, o leve choque do metal, o deslizar da lixa, o estalar da fibra, compõe uma música que organiza por dentro. O mundo, visto desse ângulo, deixa de ser uma sucessão de urgências e se torna uma sequência de fidelidades. O prumo, pendendo reto no espaço, ensina sem vozes. Sua função é simples e inexorável: indicar a vertical do real, cortar a ilusão do olhar torto, devolver ao corpo a certeza da gravidade. Algo parecido acontece com a alma quando encontra um eixo que não depende do humor do dia. Diante de afetos que oscilam, notícias que agitam, lembranças que pesam, o prumo do coração aponta para cima e para dentro ao mesmo tempo, lembrando que há uma vontade amorosa que precede as nossas tentativas, e é nessa referência que a palavra humana volta a encontrar o seu lugar. Quando o prumo atua, frases deixam de nascer do impulso e passam a brotar da verdade, e o clima da casa, sem esforço teatral, perde as excentricidades da pressa para ganhar a sobriedade da presença. O esquadro, por sua vez, é a sabedoria do encontro entre linhas que se respeitam. Sem ele, a madeira se acomoda em ângulos que mais tarde cobram o preço do desalinho. Portas que rangem, prateleiras que cedem, estruturas que aparentam firmeza, mas não atravessam o tempo. A imagem se estende à vida emocional e espiritual. Decisões que ignoram a caridade perdem o encaixe com a verdade. Decisões que desprezam a verdade desfiguram a caridade. O esquadro não cria dureza, cria harmonia. Quando os ângulos se alinham, a força se distribui, o peso se reparte, o conjunto ganha dignidade. A família que encontra esse ângulo reto, justo e misericordioso, respira com mais amplitude, porque a justiça, temperada pela ternura, não humilha, e a ternura, ancorada na justiça, não se dissolve. E há o silêncio, a matéria invisível que permite a forma. Madeira que se deixa trabalhar não perde identidade. Ao contrário, revela veios, desenhos internos, profundidades que não se viam num primeiro olhar. O silêncio que José conhece não é fuga, é disponibilidade. É o espaço onde a fé escuta, onde a emoção descansa sem negar o que sente, onde a razão volta a reunir peças soltas. Esse silêncio também conversa com o corpo. Sem ele, o sistema de alerta ocupa todo o território. Com ele, a respiração reencontra cadência. Os ombros descem 1 milímetro, a atenção se afasta um passo do ruído e enxerga outra vez o que importa. É nesse intervalo que a graça se torna audível, como um fio de voz manso no fundo do peito. O conjunto, prumo, esquadro, silêncio, se traduz em clima de lar. Quando o coração possui um eixo, as palavras não oscilam ao sabor do medo. Quando os ângulos internos se ajustam, escolhas não se apoiam apenas no desejo do momento, mas no bem de todos. Quando o silêncio amadurece, ninguém precisa vencer a discussão para que a verdade apareça. É curioso como, nesses lugares, a neurociência reconhece a linguagem da segurança. Rotinas estáveis regulam, símbolos significativos tranquilizam, previsibilidade afetuosa reduz a hipervigilância. O corpo entende sinais assim, a alma também. A imagem de José trabalhando amplia esse horizonte. A mão que segura o prumo não treme porque está a serviço do real. A mão que encosta o esquadro não violenta a madeira, respeita-a. A mão que interrompe o barulho para ouvir o silêncio não procrastina, prepara. Há em tudo uma delicadeza firme que atravessa as estações. A proteção que nasce daí não depende da ausência de tempestades,
mas da presença de um centro que se mantém. E é por isso que a frase final deste subtópico soa como síntese e promessa, como se fosse uma bênção pousando sobre a rotina. Com São José, cada trabalho se torna oração, e cada oração, proteção. Você disse: excelente. Você pode continuar para o próximo capítulo. Observe que o roteiro tem 40 minutos de duração. Não inclua emojis, etc. Adicione sempre um ponto final aos títulos e subtítulos, por exemplo. Ouça com atenção. Adicione um ponto. Não diga a eles o que fazer, por exemplo. Erro comum, exercício prático, caso real, erro grave, etc. São José Português Completo disse: prática devocional guiada. Quando a casa desacelera e as vozes recolhem seus ecos, um espaço discreto se abre entre os sons do dia e o silêncio da noite. É nesse intervalo que a alma percebe a própria sede e encontra uma forma simples de saciá-la, como quem encosta o ouvido no coração e ouve de novo o compasso do que importa. A devoção aqui não surge como tarefa a cumprir, mas como encontro que chega mansamente. Um encontro em que a presença de São José se aproxima como sombra amiga, como descanso para o olhar cansado, como lembrança de que existe um amor trabalhando em segredo a nosso favor. No íntimo, uma frase começa a nascer com naturalidade, quase espontânea, como se já estivesse gravada desde sempre. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Repetida sem pressa, essa invocação vai desenhando uma claridade por dentro. As palavras se assentam na memória e encontram um lugar para ficar, como um quadro bem pendurado que harmoniza a sala. A mente, que antes corria, desacelera ao acompanhar a cadência do próprio som, e o corpo, que tremia de vigilância, reconhece sinais de segurança. Neurociência e tradição se encontram no mesmo gesto. A repetição devota organiza a atenção, sossega o sistema de alerta e devolve ao coração a amplitude necessária para sentir sem se afogar. Há dias em que a súplica surge mais perto do peito, quase como sussurro: José, ensina-me a ouvir. Não se trata de técnica, mas de relacionamento. O pedido carrega confiança e, por isso, transforma o silêncio em casa habitada. O que era ruído vai perdendo volume. O que era urgência perde o direito de mandar. O que era medo se lembra de que não é dono do futuro. A escuta amadurece por dentro como a madeira que aceita o formão. Nada de violência, apenas a forma exata que revela o desenho que já morava ali. Também há momentos em que o coração prefere uma entrega mais curta e ardente, uma espécie de atalho para a paz. Jesus, eu confio em vós. A frase repousa como quem coloca a cabeça num ombro seguro. A confiança não elimina as sombras, mas acende uma lâmpada de dentro para fora. Enquanto a mente nomeia o que pesa, a memória do bem vivido começa a responder, lembrando passos antigos de fidelidade, pequenos milagres discretos, portas abertas quando parecia tarde. A presença de José nessa hora opera como ponte, um pai espiritual que conduz o pedido humano até o coração de Deus, sem barulho, sem alarde, com a firmeza calma de quem sabe a quem pertence. A devoção encontra então seus sinais no ambiente. Uma Bíblia aberta não como enfeite, mas como respiro. Uma imagem de São José não como amuleto, mas como memória viva, um gesto de reconciliação que acontece no instante em que a relação pede cuidado. Esses sinais repetidos no cotidiano tornam-se alfabetos do sagrado para a casa inteira, educando olhares, amaciando palavras, reensinando os corpos a reconhecerem descanso. O clima que nasce disso é perceptível. A luz parece mais morna, os ruídos perdem aspereza. A noite não assusta como antes. A proteção, enfim, ganha textura. No ritmo semanal, a contemplação das 7 dores e alegrias de São José se revela como fio que costura a história de cada família às páginas do Evangelho. Dor e alegria respiram lado a lado e, ao respirarem juntas, ensinam que o sofrimento não é a última palavra e que a consolação não é ilusão. A alma aprende a acolher os dois lados do caminho com dignidade e esperança, e enquanto aprende, cresce em sobriedade e ternura, como quem mede de novo os ângulos da prateleira interna com o esquadro da verdade e da caridade, ajustando aos poucos o que o tempo entortou. No fundo, esta prática devocional funciona como um ofício da alma. A cada repetição amorosa, a madeira interna cede onde precisa ceder e sustenta onde precisa sustentar. A presença de José empresta ao coração uma postura nova, menos dureza, mais precisão, menos pressa, mais fidelidade, menos espetáculo,
mais substância. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, e quando essa escola se torna rotina afetiva, o lar inteiro se percebe guardado por um cuidado que não se impõe, mas permanece, como um prumo invisível, mantendo de pé o que o vento tentou inclinar. Ao final, a vida cotidiana recebe um selo manso, tarefas simples voltam a ter brilho, conversas reencontram honestidade, preocupações perdem o hábito de comandar. A frase que acompanha esse selo tem gosto de promessa cumprida e de caminho aberto. Com São José, cada trabalho se torna oração, e cada oração, proteção.